Cumprimento a todos com a paz de Cristo e com o amor da Virgem Maria Santíssima. Vivemos numa época em que muitos dizem, essa é a minha verdade. Mas será que existem muitas verdades? Ou será que existe apenas a verdade? A palavra de Deus é claríssima. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Ele também não disse, cada um pode ter a sua verdade. Ele afirmou de maneira absoluta, eu sou a verdade. E relativizar a verdade, ela é um crime contra Deus, porque é negar a própria essência de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém diz para mim, essa taça aqui, essa taça é rosa. Olha, essa taça é rosa. Mesmo que todos vejam que a taça é transparente. Essa pessoa, ela não está falando de verdade, mas de ilusão. O fato é objetivo e não muda pelo que eu acho ou o que eu sinto. Isso não é a verdade. A taça continua sendo transparente. A verdade é que a taça é transparente. Assim também é o que acontece no mundo espiritual e moral. O certo é certo e o errado é errado. E quem cria a sua própria verdade está criando na prática o seu próprio Deus, endeusando a si mesmo e idolatrando seus pensamentos. Foi exatamente isso que a serpente fez no Éden. Sereis como deuses. Eu quero que vocês observem. Quem está na mentira, na escuridão, quer arrastar para as trevas quem está na luz, na clareza e na verdade, trazendo confusão nos pensamentos. E um exemplo sobre o que eu estou falando é o aborto. Que as ideologias contrárias à verdade estão empurrando de goela abaixo mentiras, dizendo que não é vida, é um aglomerado de células, que não é um ser humano. Enquanto a verdade diz, lá em Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te designei profeta das nações. E hoje muitos caem na mesma mentira. Criam leis e ideologias, mandamentos que não vêm de Deus, mas da vontade do homem. O profeta Isaías já alertava: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Está lá em Isaías. E esse é o drama do nosso tempo. Querem transformar mentira em verdade. Querem impor ilusões, como se fosse uma realidade. Querem que todos aceitem essa loucura. Mas a verdade não muda. Se o copo é transparente, é transparente. Ele não é de outra cor. Se Jesus é Deus, ele é Deus. Só existe um Deus verdadeiro e não existe vários deuses. Ou cada um com o seu próprio Deus, não. A verdade não depende de opinião humana. A verdade ela é objetiva, ela é universal e ela é eterna. E essa verdade ela tem um nome. O nome dela é Jesus Cristo. Quem o conhece é liberto. E ele mesmo disse: conhecereis a verdade, que é ele, e a verdade vos libertará. Por isso, irmãos, irmãs, relativizar a verdade não é apenas um erro de lógica ou de raciocínio. É uma rebelião contra o próprio Deus. É trocar a realidade pelo delírio.
a luz pela escuridão, a salvação pela perdição. E aqui está mais um ponto ainda mais grave. Quando uma pessoa começa a dizer que pode ser qualquer coisa, mesmo que isso contradiga a realidade. Vemos que ela entrou no estado de confusão mental ou espiritual. Se um ser humano diz, eu sou uma formiga, quando claramente ele é um ser humano, é um homem ou uma mulher, essa pessoa ela precisa de ajuda psicológica, espiritual. Porque ela está negando a realidade concreta, a verdade. Está se afundando numa ilusão. E isso é exatamente o que acontece nos dias atuais, com essas ideologias modernas que estão empurrando as pessoas para fora da realidade, adoecendo as mentes, rompendo com a ordem criada por Deus. O mundo está doente, porque se afastou da verdade absoluta. E quando se afasta da verdade, só resta o quê? A mentira, a confusão, a destruição. A relativização da verdade está levando a humanidade a um estado de loucura coletiva. Vocês percebem isso? Muitos já não sabem mais o que é certo e o que é errado. O que é real e o que é imaginação. E tudo isso porque querem viver sem Deus. Querem ser os próprios deuses, criando suas próprias regras, os seus próprios mandamentos. Mas a verdade não é relativa. A verdade é absoluta. A verdade não se curva à opinião pública, não se adapta às modas, não muda conforme as ideologias. A verdade é firme como a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Não existe sua verdade ou a minha verdade. Existe apenas a verdade. E essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Irmãos, portanto, relativizar a verdade é se rebelar contra Deus. É tentar ocupar o lugar que só pertence a Ele. E esse é o mesmo pecado de Lúcifer, que quis ser como o Altíssimo. Por isso, todo o relativismo conduz ao caos, à mentira e à perdição. Se queremos um mundo são, consciente, justo e livre, precisamos voltar à verdade. Precisamos voltar à verdade absoluta. Voltar a Cristo, voltar a Jesus. Ele não muda. E a verdade dele também não muda. Quem o rejeita, abraça a ilusão. Mas quem o aceita, encontra a vida eterna. Fiquem na paz de Cristo e no amor da Virgem Maria.